Cidadãos brasileiros, aqui o primeiro sargento Araújo, de uma das polícias do Centro-Oeste brasileiro. Não é propaganda política, não é assunto social, nem de sorte trabalhista e nem religiosa. Para tanto, ninguém vem impedir esse vídeo. Artigo 1º da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos a instituir Estado democrático de direito, a assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade e segurança, bem-estar social, desenvolvimento, a igualdade, a justiça e valores supremos de uma sociedade fraterna. Será? Pluralista, sem preconceitos. Será? Na harmonia social e comprometida na ordem interna e institucional. Ordem interna e institucional, social, será? Verdade? Com a solução pacífica das controvérsias. Será pacífica? Quando ameaça de colocar exército para desobstruir vias onde não tem obstrução nenhuma? Porque pacífica é do lado do povo, né? Mas do lado do governo, ameaçando de arrumar exército para distribuir, como se diz, desobstruir onde não está obstruído. Então, mentira terrível, né? Com a solução pacífica das controvérsias. Às vezes o povo está pacificamente para resolver as controvérsias das ladruagens e o governo está ameaçando com tanque de guerra e outros demais, né? Promulgamos sobre a proteção de Deus. Primeiro, a proteção de Deus, né? A Constituição Federal, né? A República Federativa, na união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui Estado democrático de direito com fundamento na... Primeiramente, entrar nos tópicos, soberania, essas coisas, eu quero falar. União indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Isso aqui nós brasileiros temos que lutar para ter desapropriação dessa união indissolúvel. Porque é aí onde está a máfia, tudo num congresso só. A ideia, povão brasileiro, é nós criar um sistema no Brasil e exigir dos governantes, para acabar com a corrupção, vários distritos federais regionalizados. Dividir o Brasil em 10, 12, 15, até 20. Entendeu? Nós temos 27 estados brasileiros. Então podemos, vamos supor, cada micro-região ter só 5 estados. E ali ter um distrito federal pequeníssimo. E mini votações, mini congressos. Onde tiver só 5 deputados no máximo. E 5 estados no máximo por cada mini distrito. Né? São distritos federais para ficar ali com 5 deputados, sem nenhum vereador municipal em nenhum dos municípios daqueles estados. Ou seja, enxugar essa máfia, acabar com essa máfia. Onde que as entidades representativas de classe, as associações, levam para o prefeito e pede autorização para as pautas votativas. As autoridades dessas associações que representam ali a sociedade geral, levam ali no mini distrito. Entendeu? E os deputados regionalizados ali, fiscalizados por todas as forças de segurança pública, Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Federal e todos os demais organismos, Ministério Público. Aí os deputados defracionam e para de existir aquele congresso gigantesco. E põe 5 mini congressos ou mais nesses locais, fazendo uma metodologia para acabar com a corrupção. Totalmente ampliado aqui as mini congressos, só com 5 deputados. Cada deputado representa Estado do Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste. Acaba com a roubalheira, as verbas ficam na região regionalizada e distribuída ali, e os prefeitos super também vistoriados para essas forças de segurança pública, bem como esses deputados também. Acaba com a corrupção do Brasil, certo? Essa é a prerrogativa legal que nós possamos exigir do Brasil, que nós queremos para um país melhor. Então, o Estado Democrático de Direito, com fundamento primeiro, soberania. Soberania, né? Só eles são soberanos. Só eles fazem e ponto. Diz que representa o povo e cadê? Não é isso? Né? Cidadania. Cadê a cidadania? Porque quando não tem esses tópicos aqui, não tem cidadania, porque esses governos corruptos, depois da Constituição de 88, estamos com 29 anos e meio de lá para cá. Acabou com a cidadania. Acabou com o SPB, a educação moral e cívica, continência, a bandeira, patriotismo. Então não tem cidadania, não tem também esse negócio de soberania. Porque a soberania é os poderosos metendo a mão, roubando e fazendo o que quer. Amém? Só isso aí, por enquanto. Agora vamos para o terceiro tópico. Então, depois da soberania, vem a cidadania, entendeu? E
contida essa soberania, essa cidadania, não está acontecendo. Porque qualquer malandrinho aí de 12, 15, 18 anos, que na verdade não pode chamar de malandrinho, né? Está queimando a bandeira nacional. Então cadê essa cidadania? Dando essa cidadania aos jovens e aos velhos brasileiros, através dos mais velhos de idade, né, que lembra de 32, 33 anos atrás, as aulas de educação moral e cívica, e esses ensinando nas suas casas para os seus parentes, né, que tem menos tempo que acabou a educação moral e cívica. Voltar esse teor de educação moral e cívica para o povo aprender a dar resposta. Porque se não tivesse educação moral e cívica, o SPB, onde tinha essa bandeira, vai continuar essa soberania satânica da democracia Eles falam que é Estado Democrático de Direito, mas já começou com o demo do demônio, porque só eles mandam e faz e acontece, né? Então aqui, os símbolos nacionais e tudo, municipais, estaduais, são desrespeitados. E ainda as pessoas ainda ficam ainda fora da cadeia. Ainda. Dignidade da pessoa humana, o terceiro tópico aí. Como existe dignidade da pessoa humana sem salários compensadores? Olha o salário mínimo e cada vez mais miserável com esse petróleo e com tudo caríssimo. Como é que tem dignidade? Dignidade para os milhões e bilhões de roubo que eles põem em contas nacionais e internacionais e morrem nem levam essas verbas nem para o céu nem para o inferno. Então um bando de desvio mental sobre esses deputados e tais coisas, qualquer autoridades que faz tais coisas. Hein? Então não tem dignidade. Quarto, valores sociais de trabalho e livre iniciativa. Como tem valores sociais e iniciativa, sendo que, por exemplo, até a Dilma Rousseff, coliada com Lula, acabou com a questão dos pequenos produtores extrair seus minérios, certas coisas do solo brasileiro foi empatado por leis e medidas provisórias. E só os grandes latifundiários ou grandes empresários que tiram esses minérios podem produzir, porque é onde produz a máfia entre eles. E os pequenininhos não podem produzir nada. Tem que liberar a questão desses minérios para os menos favorecidos também trabalhar. Né? Então não tem esses valores sociais de trabalho livre iniciativa. Porque nós queremos trabalhar, mas eles impedem nas leis. Né? E estão impedindo o Brasil de crescer por bilhões de reais que está nas mãos só dos detentores deles e os políticos. Quinto, o pluralismo político. Isso aí que é a pior derrota. Depois que acabou lá aqueles dois partidos que tinha antigamente e criou essa malha grande, gigantesca de partidos políticos, relaxadamente, então vem essa demagogia da democracia, do demônio, pluralizar milhares de partidos, muitíssimos partidos, mas cada um querendo seu queijinho, seu robinho, a sua questão financeira própria, né? Só blá blá blá, então esse pluralismo político, né? Só para enganar, né? O blá 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 para os roubalheiras e fazerem coisas errôneas em geral e ficarem impunes. Parágrafo único. O poder emana do povo. Vamos sair do sol aqui um pouquinho, porque está difícil, né? O poder emana do povo, que o exerce pelos representantes. Né? Que emana do povo, que exerce pelos representantes. Os representantes fazem a vontade do povo ou a vontade deles? Ou eles põem para votar pauta votativa só contra o povo, só para destruir a nação brasileira? Como é que o poder emana do povo? Quando o povo quer fazer uma passeata legal, ainda quer chamar exército para desobstruir onde não está obstruído. Coisa do Satanás, mentira dessas presidências, desses mentirosos. Artigo 5º. Todos são iguais... Todos são iguais perante a lei. Será que isso é verdade? As minorias, os grupos vulneráveis, por exemplo, são 0,8%, não sendo nem 1% da população brasileira. E como os gays e as lésbicas, desses 0,8%, mais mal eles vão ser 0,1,5%. Como é que então 0,1,5% no máximo, só dos gays e das lésbicas, né? E suas variedades, LGBT, como é que esse povo pode coordenar e comandar a nação, todo mundo, botar todo mundo no bolso? Será que todos os deputados são gays ou lésbicas? Fica essa pergunta aí, por gentileza. Para forçar nós, da maioria, a submeter a gays e lésbicas. Não quero dizer mal contra eles, eles têm direito das suas opções, mais direito das suas opções, mais direito com as pessoas da maioria sejam respeitados, o direito das maiorias, os preceitos da maioria, em qualquer legislação, os maiorias sempre têm que vencer, e não as minorias degradantes sociais.
Senhores e senhoras com criancinha desse tamanhozinho aqui, não vou filmar a criança porque não é bom filmar, entendeu? Não é bom filmar a criança, entendeu? Mas está aqui com a criança de 5 anos. Estamos com as criancinhas na rua, com senhores e senhoras de idade, com as criancinhas netinhos na rua. Aí, manifestação de afeto, de amor, de carinho, dizendo que está beijando, não é ato ilícito sexual, não é orgia, imundícia, é atentado, não é atentado degradando a moria. Não, é direito, manifestação do amor, do carinho dos gays, das lésbicas. É blá, 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 é coisa do capeta, coisa de Satanás. Porque, na realidade, a maioria do cidadão brasileiro não é gay, não é lésbica e merece o respeito. As minorias ficar nos seus cantinhos, com seus direitos, nos seus cantinhos, respeitando a situação dos direitos da maioria. Então, cadê que então nós temos direito de ir, de vir, de expressão, sendo que a maioria de deputados gays e lésbicas nos comanda e bota todo mundo para vituperar como a nação brasileira toda é desses lados degradantes e imorais que, conforme a palavra de Deus, condena e vai sempre condenar. Então eles pusam aqui nos artigos, falando de Deus, encabeçando, bem dizer, em todos os artigos, falando de Deus, mas é um Deus falso. Eles põem até o Deus como se fosse D maiúsculo lá, mas esse é o Deus do D minúsculo, de Satanás, porque eles põem coisas degradantes nessa Constituição e demais legislações, né? Então falei sobre o direito de ir e livre expressão, não está acontecendo, pois até no ir e vir e livre expressão, a maioria constitucionalmente devam ser respeitados pelas minorias e as minorias podem escolher a sua opção social nos seus ambientes mais separados para não defraudar o direito das minorias que não são vulneráveis. Mas aí nós fica vulnerável na vulnerabilidade de submeter as minorias. Nós não somos grupos vulneráveis porque não somos gays e lésbicas, mas nós ficamos vulneráveis porque as leis que vêm para prejudicar faz nós ficar nessa vulnerabilidade de ficar amarrado nos nossos passos e ver um bando de degenerado social que não tem educação moral cívica, não tem respeito, não tem educação, não tem moral, né? E aí nós submeter a essas coisas imorais, sensuais, sexuais e diabólicas. Segundo, ninguém é obrigado a, deixa eu ver aqui, fazer ou deixar de fazer, gampeia ao contrário, mas vou colocar aqui da maneira certa, pensa certa. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Só um minutinho, meu amor, estou gravando aqui. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Então aí já está outra mentira. Por que eles me obrigam a ficar com as minhas criancinhas na rua, os mais velhos ficar na criancinha na rua, nos ambientes que tiver esse povo, e eu não posso falar nada? Cadê o direito de ir, de vir, de livre expressão? Que vem defraudado em outras leis que entra em contradição com a Carta Magna, a Constituição Federal. E às vezes eles fazem um adendo lá para dar direito para os outros e nem revogam isso aqui. Por quê? Porque se eles revogar aqui, então eles estão mentindo na própria Constituição. Então na própria Constituição tem mentiras nela. Tem coisas absurdas e imorais. E não está nos preceitos do artigo 37 da Constituição. Quarto, livre manifestação de pensamento. Sim, os gays podem manifestar. Livre expressão de manifestação de pensamento. Ele pode falar em público, não, eu sou gay. Ele pode falar em público, a lésbica, eu sou lésbica. Não pode ficar trocando carícias degradantes, sensuais, sexuais, diabólicas, beijos de língua, coisas extravagantes, que aí diz que as coisas extravagantes, não, é só o sexo, totalmente explícito, totalmente 100% na rua. Mas a meio sexo, que pega aqui, pega lá, pega acolá, pega nos seios, pega nas nadiguinhas do gay, entendeu? Beija na linguinha do gay. Não, isso, 50% de sexo na rua não é proibido. Bando de deputado gay safado. Se converta a Jesus, não vai queimar no fogo do inferno. Né? Livre manifestação de pensamento, mas não livre manifestação de atos imorais. 25, 35, 50% de sexo na rua. Degradando os ambientes, degradando nossas criancinhas brasileiras. Não sou homofóbico, mas eles têm que botar na posição deles e respeitar ao direito da maioria. Homofóbico é aquele que não admite nada. E eu não sou homofóbico porque eu já falei. Que eles podem falar que eles podem falar que eles podem falar que eles, como diz assim, eu sou gay, sou lésbica, eles podem falar o que eles quiserem. Entendeu? Né? Direito de expressão, falar, expressão. Pode andar até com jeitinho efeminado se eles quiserem. Expressão. Eles não podem fazer atos sexuais, carícias, beijos, imoralidade na rua, de respeitando a nação brasileira. Nós não somos tudo gay, não, certo? Quem é gay, seja gay, mas no seu devido lugar. Oitavo, crença religiosa.
estão querendo colocar os crentes no Senhor Jesus Cristo confinados dentro de templos contra borracha. Não pode ir a voz dos crentes, não pode ir a voz dos pastores, do diácono presbítero, porque o Satanás está querendo governar com 666. Mas o ato sexual, as baladas, o erotismo, a sensualidade, a orgia, os boatos, os adultérios, as fanfarras, os tiros, as garrafadas, as pauladas, pode acontecer à vontade. Agora, aquela voz do boca do Espírito Santo, por uma nação brasileira de deputados gays e lésbicas, que querem, muitas vezes, nos confinar, tirar nossos direitos de livre expressão religiosa, e que está lá na Constituição. E eles, quando são condenados, eu vou falar desse assunto mais na frente, eles têm que prestar as obrigações das sentenças judiciais se eles fizerem isso. Mas muitas vezes não tem as condenações sobre eles, porque eles fazem e acontece. E cadê eles deixar os crentes, os servos de Deus, assumir como deputados? Porque nós não somos corruptos. A maioria dos crentes não é corrupto, não é ladrão, certo? Então, por isso que lá, maldita é a nação onde que a nação é governada pelos demônios da democracia que tirou a educação moral cívica, o SPB, tirou o patriotismo. Porque se não tivesse tirado, os cidadãos brasileiros faziam o seguinte: fazia suas manifestações em ocultas dentro de casa, quietinho, parando milhões e milhões de carros aqui e lá, ia por... somente para o, como é que diz? Centro de saúde pública. Não, nós não vamos... A nossa cesta de alimento, compramos 2.400 por mês, com todos os supérfluos e tudo. Então, fazia a mesma cesta de alimento só mais para o básico. Para R$800 vezes 3, passar 3 meses dentro da miséria que o governo quer que passe, com 800 por mês, né? Ou menos que isso, que a pessoa ganhar 900 e pouco salário mínimo. Mas todo cidadão brasileiro tinha que ter esse teste do exército brasileiro de sobrevivência. Não 100% igual dos militares, mas pelo menos 40%, 50%, para resistir o diabo no dia do mal. Resistir o diabo Lula, o diabo Dilma, o diabo Michel Temer e o diabo corrupção, ladroagem e em tudo quanto é tipo de partido político. Certo? Porque todos os partidos políticos têm gente ladrão safado. Então nós resistiria, nós fazia nossa hortinha dentro de casa, plantaria aqui, comeria menos, entendeu? Aprenderia a pagar preço, comer menos, ninguém colocar combustíveis e comprar nada caro e ficar quieto dentro de casa, para dar uma resposta, para começar a entrar o estado de calamidade pública, para os governos municipal, estadual, federal, decretar o estado de sítio, decretando a calamidade pública, o Exército, Marinha Aeronáutica vem decretando o estado de sítio e toma os corruptos da nação. Mas se você, cidadão brasileiro, não aprender a parar e cruzar os braços, poderá ter uma instituição forte, registrada futuramente, que eu vou falar aqui mais adiante. 16º, todos reunirem pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, não atrapalhando outras reuniões marcadas anterior, tendo aviso prévio. Então os caminhoneiros fez isso na legalidade, na prerrogativa, mas mesmo assim estava ameaçado de exército lá tirar eles para desobstruir o que não estava obstruído. E o governo federal tão sem vergonha, falo mesmo, tão sem vergonha, queria fazer uma lei aí, lá por debaixo do pano, para querer tomar os caminhões do povo, que não estava obstruindo nada, para pagar Exército, Marinha Aeronáutica, andando nos caminhões, confiscando os caminhões para levar. Para levar o quê? O direito de expressão deles para corrupção, para continuar a baleira, e o povo continuando pagando caro. Isso é um absurdo. 17º, liberdade de associação para fins lícitos, né? Vedada a de caráter militar. Então, se a liberdade de associação, o que nós brasileiros podemos fazer e pedir para os militares brasileiros, tudinho, as autoridades nos apoiar? Nós criamos uma associação dessa forma, ó, a Associação Brasileira dos Manifestos Sociais Domésticos, manifestar dentro de casa, sem sair. Manifestos Sociais Domésticos de paralisações internas domésticas e internas institucionais em favor do povo brasileiro e de todos os seus direitos legais. Entendeu? Isso aí seria uma maravilha se nós criássemos isso no Brasil. Porque o povo aprendia a ficar quieto em casa, parar de comprar botijão de gás de 150, de 200 reais. Povo, a corrupção não está lá não, povão. A corrupção não está só lá no alto e no médio não, está aqui embaixo também. Que quando nós pagamos gás de 150, de 200 reais, que aqui nós somos corruptos. Você nunca aprendeu a pegar lenha lá na roça, gravetos, cozinhar, comprar aqueles negócios que põe na churrasqueirinha, o carvão, né?
Entendeu? E fazer comida na lareira, no carvão. Não pagar nenhum botijão caro. Né? A corrupção está lá. E está aqui que você que compra. Está aqui nos venderam, porque a lei da procura e da oferta. Ah, não, tem muita gente para comprar mesmo. Ô, povo brasileiro, para de burrice. Tem educação moral cívica, civilismo, patriotismo. Renuncia ao Satanás. Renuncia, aprenda a orar, ler Bíblia, jejuar e vigiar. Aprende a comer menos. Aprende a diminuir os supérfluos. E vamos ficar mais confinados, mais quietinhos dentro das nossas casas. Já que eles não querem que nós tenhamos direito de expressão, ficamos mais quietos em casa e vamos fazer nossa livre expressão popular, social, numa instituição a ser criada para acabar com essa imundícia aí, né? Então aí dessa forma, essas coisas aí que eu falei, sobre criar essa instituição, né? Aí vamos agora para outra última banda aqui. E eu quero dizer que essa instituição, né, tem que ser feita o mais breve possível no Brasil e o povo aprender cidadania, todos aqueles tópicos lá de cidadão e ser respeitado dentro daqueles tópicos por aqueles corruptos lá. Ou senão nós aprendemos isso, faz isso dentro de casa, dá um basta neles, exército marinha aeronáutica, tira eles do poder e nós continuamos com essas cartas para a nação, um outro tipo de constituição diferente, porque essa constituição já está ultrapassada, já está falsificada por tanta ladruagem, por tanta mentira, que só eles detêm o poder. Artigo 15. Da calamidade pública. É vedada a cassação de direitos políticos. A suspensão se dará nos casos de cancelamento da naturalidade, né? Entendeu? Então o cidadão, ele se naturalizou brasileiro, ele é político, então cancelamento. Ou ele já é do Brasil, mas ele fez atos internacionais lá fora e viveu muitos anos lá fora e foi político que um dia ele voltou e depois veio descobrir que ele tem atos degradantes e morais a nível de Brasil e exterior, pode ser cancelado, né? Em trânsito, sentença de trânsito, julgado, né? Segundo, pode por incapacidade civil absoluta. Será que o Michel Temer, com menos de 7% de representatividade de idade, de governabilidade, será que ele não está com a capacidade civil absoluta, não? Para o Exército Marinha Aeronáutica não ver esses tópicos aqui e decretar, né, outro tipo de apoios nas próprias legislações atuais para decretar que esse povo tem incapacidade civil absoluta. Quem está roubando demais igual eles lá é crime, é incapacidade civil absoluta. E o povo não observa o contexto da Constituição. Cadê então os nossos, não deputados nessa malha aí não? Cadê os nossos militares, Força de Segurança Pública brasileira para se reunir e juntar aqueles povão, ensinar a declaração moral cívica, o SPB, patriotismo e decretar a capacidade civil absoluta em cima desse político ladrão e tirar eles dos encargos e acabar com aquele congresso e criar realmente essas micro-regiões, mini-congressos e acabar com essa corrupção do Brasil, né? Terceiro, condenação criminal, aliás. Cadê as autoridades brasileiras quando os políticos é condenado criminalmente, né? Entendeu? Então os militares têm que ver essa condenação criminal, né? E fazer o seguinte, ó, efetuarem a condenação dos ladrões no Brasil. Cadê a condenação criminal? Ah, não, mas é porque o STF recorreram até a primeira, segunda, terceira instância para os políticos. Ah, não, porque os políticos têm a mesma prerrogativa de recorrer como cidadãos brasileiros. Prerrogativa é uma coisa. Agora usar de ministros A, B, ou C, ou C, D, entendeu? Vários tipos de ministros aí, soltando tantos criminosos da cadeia. As condenações criminais é só blá blá blá, fica só passeando dentro das suas casas, andando, direito de vídeo, de expressão, tocam, não, que é o seu deputado. Então decreta todos os presos do Brasil no direito de expressão, cadeia em casa, todo mundo, todos eles chipados, e todo mundo aí roubando, de mamãe do Congresso até nível médio social, e esses ladrão perrapado, todo mundo roubando e livre, como os deputados, continua livre. E quando tem essa condenação é só para blá blá blá, com poucos dias, 15, 30 dias no máximo, ou 6 meses no máximo. Quando for um caso muito mais gravíssimo, já está um ministro lá no Brasil, ou 10 ministros, soltando qualquer corrupto, qualquer ladrão, qualquer safado. Então, porventura, esses ministros também não são corruptos? Porque tem no trânsito julgado condenação criminal,
Então cadê então o Exército, Marinha Aeronáutica para ir em cima desses ministros? Então e colocar essa incapacidade civil absoluta pelas criminalidades e as criminalidades que eles cometem, o Exército, Marinha Aeronáutica e todos os patriotas e todos os organismos de segurança das condenatórias e fazer esse povo corrupto, ladrão, continuar condenado e pagar as sentenças até o fim, como foi prolatado. Recusa de cumprir obrigações impostas no artigo 5º, item 8º. Às vezes foi condenado lá alguns deputados, porque perseguiu demais várias religiões, sobre assuntos religiosos. Aí tem o trânsito em julgado, as sentenças, e eles têm que cumprir com aquilo que o juiz falou. Tem que cumprir aqui, ó, recusa de cumprir. Quando eles impetram recurso de várias formas e acham um outro corrupto lá em cima, não só eles recusou de cumprir, mas com chavado, com os mais superiores, ministros e desembargadores, descumprindo. Então, em vez de recusa de cumprir, tem que dar recusa de cumprir até quem solta, quem que deveria estar cumprindo. Tem que colocar a punição para ele também e dar a mesma cadeia para ele e fazer esse ministro, esse desembargador, cumprir também, pelos que eles soltaram de bandidos já no passado. O artigo 37 da Constituição reza 5 tópicos interessantes. 1. Legalidade. Porventura, aqui vai as perguntas para cada tópico. Porventura é legal ficar impune? Roubar essa roubalheira toda? E é ato legal eles roubar e ficar impune? Pergunta para a nação brasileira e para esse bando de safado lá também. Impessoalidade. Quando se rouba e fica impune, né? Já não teve a legalidade. Mas quando se rouba, porventura, descaradamente, roubando descaradamente para si, para contas nacionais e internacionais dele, de terceiros, familiares, como eu já disse anteriormente, colocando em milhares de contas laranjas a nível Brasil, nacional e internacional, morrem, não leva nada, mas eles estão sendo pessoal para eles próprios e para o pessoal dos amiguinhos deles, para botar os dinheiro, as roubalheiras no nome das pessoas. Então eles estão sendo muito pessoal para eles e para os seus grupinhos de conchavados. Então eles estão com impessoalidade? Jamais. Moral. Quando se rouba milhões e bilhões, eles estão fazendo ato moral, de moralidade, de ética e bons costumes? Jamais, né? Um povo imoral, ladrão, corrupto. Então nós temos que entender, cidadão brasileiro. Publicidade. Quando eles roubam, eles estão tornando a coisa pública? É ato lícito que eles tornam a coisa pública? Até os atos que eles fazem de prestação de contas nas câmaras municipais, em locais estaduais e federais, são atos ilícitos diante dos olhos de Deus, porque ali são falcatruados. As verbas para um viaduto, para aquilo e aquele outro, são falcatruados. Se um viaduto vamos supor, 1.800.000, o viaduto foi 10 milhões, o viaduto foi 1 bilhão. Então, não teve... Tornou a coisa pública, entendeu? Com 10 milhões ou 10 bilhões de um produto que mais vale 100 mil, 1 milhão. Tá entendendo? Então tornou a coisa pública, mas na realidade foi uma falsa publicidade, uma falsa prestação de serviços e contas. Agora, quando o ladrão, corrupto, safado, se ele não... Ele então devia falar, eu tô roubando, eu sou corrupto, eu tô roubando 1 milhão, 2 bilhões... Não, eles não tornam a coisa pública. Então é um bando de safado. A Constituição é só blá blá blá. A Constituição brasileira é só blá blá blá. Só sobra para nossa cabeça aqui embaixo. Então quando se rouba...